Oi, pessoal, tudo bem? Queria aproveitar um pouco o ensejo da Assembleia Geral da ONU, que está acontecendo agora nos dias 20, 21 e 22 de setembro, para comentar algumas questões que eu acho que são interessantes, algumas questões que surgiram no discurso do presidente Biden. Vou tentar ser um pouco sintética, eu acho que tem três principais elementos que podem ser destacados. O primeiro elemento é a crítica que o presidente Biden fez em relação à Rússia. E aí vocês podem me questionar, mas bom, não existe nada de inovador nessa crítica, não existe nada de inesperado. Já existia uma expectativa de que o presidente Biden fosse ser explícito, vocal, na crítica em relação ao Putin, na crítica em relação à intervenção da Rússia na Ucrânia. Mas, por mais que esse ponto de fato não seja inesperado, uma questão que me soou bastante curiosa foi a vinculação dessa crítica ao fato de que, nesse mesmo momento, o Biden relembra que a Rússia ela tem uma posição enquanto membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e, portanto, um membro com capacidade de veto. E isso abriu espaço, abriu gancho, digamos assim, para o presidente Biden para fazer, na minha avaliação, uma fala razoavelmente inovadora ou uma fala razoavelmente inesperada, que foi uma fala com apoio explícito, claro e inequívoco por uma expansão do Conselho de Segurança da ONU para a inclusão de mais membros permanentes e membros não permanentes, ou seja, mais membros com capacidade de veto e não necessariamente com capacidade de veto. E isso me sinaliza talvez uma percepção de que essa instituição precisa ser mais representativa. E não só que essa instituição precisa ser mais representativa, mas também uma tentativa de endereçar uma série de críticas feitas por países, sobretudo do sul global, que olham para essa instituição, a ONU como um todo, mas principalmente para o Conselho de Segurança da ONU, e percebem uma instituição cada vez mais anacrônica, ou seja, uma instituição cada vez mais que não reflete o espírito do tempo atual das relações internacionais, da política internacional. E claro que, enfim, se mais países entrarem no Conselho de Segurança da ONU, sobretudo mais países com poder de veto, existe uma mudança na correlação de forças nessa instituição, e com essa mudança na correlação de forças podem acontecer duas principais consequências. Primeiro, uma possível diluição do poder da Rússia e da China nesse fórum, e segundo, isso pode abrir precedente para futuras reformas, para outras e futuras reformas. E eu acho que com isso o presidente Biden também faz um aceno para os países do sul global que olham para a atual ordem internacional e não se veem representados, mas não só não se veem representados, como são países que nos últimos anos vem explicitando, digamos assim, uma reticência cada vez maior em relação aos Estados Unidos, principalmente em relação às práticas norte-americanas no combate ao terrorismo, na guerra global ao terror, que, enfim, continua acontecendo, mas com menos visibilidade, mas as ações com mais visibilidade aconteceram de 2001 até 2021, se a gente utilizar como marco a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. E aí, enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nesse momento, ao falar do Conselho de Segurança, ao falar da ONU, me parece que o presidente Biden ele usa uma estratégia discursiva bastante interessante, que é a estratégia discursiva de coletivizar a ameaça. O que significa isso? Significa que ele não apresenta a Rússia como uma ameaça apenas aos Estados Unidos, à Europa, à Ucrânia ou até mesmo ao Ocidente. Mas ele apresenta a Rússia como uma ameaça a toda a comunidade de nações que assinou a Carta da ONU. E não só a toda a comunidade de nações que assinou a Carta da ONU, mas também apresenta a Rússia como uma ameaça a todos os cidadãos que compõem essas respectivas nações. Na medida em que ele coloca que essa carta ela não é só uma expressão da atuação macro, digamos assim, da política internacional, mas é uma carta que foi negociada também pelos cidadãos que compõem
esses respectivos países signatários da Carta das Nações Unidas. E ele faz essa coletivização da ameaça, principalmente quando, enfim, nas próprias palavras do Biden, quando ele coloca que a Rússia é uma ameaça ao conjunto de valores, ao conjunto de princípios da democracia, da liberdade, que são um conjunto de valores e princípios apresentados por essa carta e comungados por todos os países que vieram a assinar ela. Então ele conclama, com essa fala, ele conclama a construção de um nós coletivo, nós, comunidade de países das Nações Unidas, versus a singularização de um ator específico que está, nesse momento, contribuindo para a instabilidade, para a insegurança e para a perturbação da ordem internacional. Então, acho que com isso ele busca trazer para perto um time, digamos assim, maior de países e convencer esse time maior de países de que existem dois lados hoje na política internacional e esses dois lados não são Ocidente e Oriente. Esses dois, não, enfim, além de Ocidente e Oriente, não são democracia e autoritarismo, mas esses dois lados são nós, comunidade de países das Nações Unidas, e ele, no caso ela, a Rússia. E o último ponto que eu acho interessante também de ser comentado em relação à fala do presidente Biden é a apresentação dos Estados Unidos enquanto um bom cidadão global e como um bom fornecedor de bens públicos internacionais. Cada vez mais se torna um tema de discussão pública, quase que um tema de senso comum, digamos assim, a percepção de uma perda de poder relativo dos Estados Unidos perante a outros países, mas principalmente perante a China. Então, trazer esses elementos é interessante para a gente perceber o quanto a administração Biden ela busca recuperar a centralidade dos Estados Unidos na gestão da ordem internacional e busca recuperar também a capacidade norte-americana de pautar os caminhos a serem adotados, né, na construção, na gestão e na manutenção dessa ordem internacional. Isso me parece que fica bastante claro quando o presidente Biden fala de pautas como meio ambiente, direitos humanos, segurança alimentar e o compromisso dos Estados Unidos com essas pautas. Mas, para além dessas pautas lidas como pautas mais progressistas e que foram pautas que estiveram presentes na sua campanha presidencial como um todo, outras duas iniciativas me parecem ainda mais relevantes. Primeiro, a iniciativa de produzir projetos, digamos assim, globais para uma melhoria de infraestrutura e reforço, enfim, para melhoria de infraestrutura internacional como um todo, e um projeto de reforço dos arranjos de não proliferação. Por que eu acho que esses dois pontos são interessantes? Porque quando ele fala de iniciativas globais para melhoria de infraestrutura, me parece que ele busca fazer frente principalmente em relação às propostas da China, a proposta da Rota da Seda, né, da Cinturão e Rota, uma série de iniciativas da China no continente africano para melhoria e para financiamento de propostas de projetos de infraestrutura. E quando ele fala do reforço dos arranjos de não proliferação, me parece que ele busca também organizar uma apresentação das relações internacionais entre estados que são responsáveis na aquisição e no desenvolvimento de tecnologia nuclear, principalmente tecnologia nuclear para fins militares, e um outro grupo de países que enfim, visto pela administração Biden e narrado pela administração Biden como um grupo de países irresponsáveis e até mesmo levianos na aquisição e no desenvolvimento dessas tecnologias, que seriam Rússia, China, Irã, Coreia do Sul, por exemplo. Então, acho que esses são os três principais pontos interessantes e que, na minha avaliação, são importantes de serem destacados no discurso do presidente Biden. Um último ponto que não sei se alguns de vocês vão concordar comigo, pode ser que não, mas foi uma impressão que me veio à mente, que se do ponto de vista do conteúdo, o discurso do presidente Biden me pareceu um discurso
bem acertado, bem em sintonia com aquilo que se espera da estratégia de política externa da administração Biden, me parece que do ponto de vista da performance não foi a melhor performance do presidente. Muito pelo contrário, em alguns momentos, assistindo a fala do presidente Biden, ele me pareceu um pouco distraído, um pouco errático, um pouco se atabalhoando, digamos assim, nas palavras. Então, acho que essa performance talvez não tão atendendo às expectativas do que usualmente se espera em termos de performance do presidente norte-americano, talvez possa ter alguma repercussão, nem que seja a repercussão de reforço de uma imagem que já vem sendo uma imagem veiculada do Biden como, enfim, um presidente já mais velho, um presidente que, enfim, que estaria no final da sua carreira política. Mas eu acho que talvez isso possa gerar alguma repercussão para a imagem do Biden, mais especificamente, e para a imagem desse atual governo.